Agora aqui no estúdio a gente recebe o segundo colocado na eleição do ano passado, que assume a prefeitura a partir da cassação do mandato do Israel, é o Orildo Civernini. Bom dia, Orildo. Bom dia, Ednei, bom dia, Jota. Bom dia. Quero começar me desculpando pelo atraso de Major Vieira até É aqui. que a estrada não está muito boa também, né, Orildo? Tá muito ruim, mas diz que vai vir aí recurso É, para melhorar essa estrada. Esperamos que sim, esperamos. Com certeza. Que sim, né? Orildo, eu começo te perguntando como é que você recebe essa notícia da cassação do mandato do atual prefeito. Olha, eu recebo essa notícia como recebi na primeira instância, né? Nós sabíamos, desde o primeiro momento, como andava a eleição em Major Vieira, e sabíamos que fomos usurpados é a palavra, ou, para não usar um termo mais forte, vou usar usurpação da eleição de Major Vieira. Eu tenho 30 anos de vida pública, né? Muitos dos quais vocês têm conhecimento, certo? Eu conheço o meu povo olhando nos olhos deles. Eu sei como faço a minha campanha e a maneira que faço. Eu sei o que aconteceu nos últimos 3 dias em Major Vieira, 4 dias, quando um grupo de abastardos financeiramente se reuniram num local e levantaram um alto recurso que reverteria até a eleição de Canoinhas. Até a eleição de Canoinhas. O que foi gasto em Major Vieira foi um absurdo para um candidato a prefeito que declarou ter 19 mil reais de patrimônio, que é o atual prefeito. Declarou ter 19 mil reais de patrimônio. Nem a geladeira dele, de dentro de casa dele, ele deve ter declarado. Porque se nós pegarmos qualquer cidadão de nós, eu, você, Dinei, você, Jota, nós dentro da nossa casa, contando com a cama, com o guarda-roupa e com a geladeira e com a televisão, já deu 19 mil de patrimônio para gastar a fortuna que eles gastaram nos últimos dias em Major Vieira. E o que fizeram na última hora, como uso do veículo público, na sexta-feira, quando ninguém mais, nem a presidente Dilma Rousseff podia usar do programa de rádio, para dizer que eu tinha atacado uma senhora de 60 anos dentro de um supermercado. Eu tenho 54 anos de vida, certo? E eu tinha atacado uma senhora de 60 anos dentro do supermercado, agredido uma senhora de 60 anos no supermercado. O vigário da paróquia da época veio num programa ouvido, porque você sabe que o nosso pessoal de Major Vieira, né, nós temos lá diversas religiões, mas a grande maioria, ainda 90% do povo é católico, e ouve o programa do horário paroquial, do qual eu também pago dízimo para pagar esse programa para essa emissora de rádio, certo? Dizer que eu tinha agredido uma senhora, faltando 1 dia e meio para a eleição. E aí eu pergunto a vocês, quem vota num homem que agride uma senhora de 60 anos de idade? Então, a partir daquele momento, eu vi que a eleição tinha mudado. E quando vi todos aqueles carros dos usurpadores saírem para os matos, cada um com seus porta-luvas cheios, certo? Às 2 da tarde de domingo da eleição, eu tomei as minhas gotas de Rivotril, que tomo desde a partida do meu filho há 10 anos, e fui dormir. Vocês já viram um candidato dormir às 2 da tarde? Aí alguns companheiros perguntaram, onde é que está indo? Estou indo dormir. Mas por quê? Porque a eleição já foi. Olhem o que está acontecendo. Olhem o que aconteceu nos últimos 3 dias, gente. A eleição já foi, esqueçam. Certo? E a decisão do juiz de Canoinhas, do promotor público, a decisão ontem tomada pelo TRE, comprova
a usurpação da eleição de Major Vieira. Não do Orildo, porque eu não sou fã de poder, não sou fã de cargos. Ontem chegaram a dizer, e hoje de manhã, um desembargador, radialista em Major Vieira, né, ministro de Major Vieira, que foi candidato a vereador e não se elegeu, disse que eu não vou assumir por uma série de motivos. Ontem foi inclusive, esse assunto veio à pauta. O desembargador Volpato disse que era preocupante a situação porque havia algumas condenações do senhor, mas os outros desembargadores deixaram claro que, na verdade, o processo estava se referia unicamente às denúncias contra o prefeito Israel e que não estava sendo julgado em momento algum a sua conduta ou qualquer tipo de condenação que possa ter sido sofrido no passado, né? Correto, Dinei. Até porque, para mim registrar a candidatura, eu apresentei todas as negativas exigidas pela lei eleitoral. Foram exibidas, inclusive, ontem as negativas. Foram exibidas, certo? Eu apresentei todas, foi homologada a minha candidatura. O que veio acontecer depois disso, certo? Não impede que eu assuma este mandato. Eu posso ficar inelegível para uma próxima eleição. Mas no dia que foi homologada a minha candidatura, sem contestação nenhuma, de partido nenhum, certo? Eu tinha todas as negativas Essa necessárias. É a grande dúvida, o pessoal do Major Vieira está questionando, porque o meu entendimento é o seguinte, que ele pode conseguir uma liminar, o prefeito Israel pode conseguir uma liminar no TSE, porque agora está tudo lá. Ele não pode recorrer no Tribunal de Justiça, porque, no TRE, né, porque o TRE tomou uma decisão unânime, aí impede ele de recorrer ali. Ele vai poder recorrer no TSE e a grande dúvida é essa, Orildo. Enquanto ele estiver recorrendo, ele se mantém no cargo ou você assume como segundo colocado? Nesses 5 dias ele se mantém no cargo. Nos 5 dias? Nos 5 dias. Mas ele pode conseguir eliminar no TSE? Pode conseguir. Ele conseguiu da outra vez uma liminar. Quando ele foi eleito inelegivelmente, porque ele tinha as contas rejeitadas, inelegivelmente, certo? Vinha conseguir eliminar. Agora, eu lhe devolvo a pergunta. No seu entendimento como jornalista e como comunicador, o TSE vai fornecer uma liminar para ele contra a decisão do juiz da comarca e a decisão unânime de 7 desembargadores do TRE? Aí precisamos ter TRE em Santa Catarina? Precisamos ter TRE em Santa Catarina? Se não houvesse unanimidade nos votos e se houvesse um erro no processo, aí eu acredito que ele teria uma grande chance realmente de conseguir uma liminar e esse processo se arrolar até mês de novembro. Isso é importante a gente dizer, que o processo tem que ter uma conclusão, transitar em julgado, ou seja, esgotar todas as instâncias até novembro, porque esse é uma determinação do Conselho Nacional de Justiça que todos os órgãos de justiça do país têm que cumprir, né, em 1 ano tem que dar fim a um processo que envolva questões políticas, né? Exatamente. Então, volto a frisar, se não houvesse unanimidade da votação ontem no Tribunal Eleitoral Catarinense, certo? E se houvesse erros no processo e no relatório do relator, que foi consistente, e na decisão do juiz da comarca, que fez realmente um relatório, certo? Digno de que impor respeito ao eleitor em toda a região, não só aqui na comarca de Canoinhas, como toda a região, eu acreditava até que ele pudesse conseguir. Mas diante da votação de ontem e da decisão do juiz de primeira instância, é a mesma coisa que você procurar uma agulha num paiol, não num paieiro, num paiol com 400 sacas de milho, certo? Então, esses 5 dias, eles têm, certo, para
suspender liminarmente, né? Liminarmente a decisão de todos os desembargadores do estado de Santa Catarina, certo? Mas para a força do 15, para o PMDB, para os humilhados, para mim, a vitória está aí. Eu só queria provar a toda a população do meu município e a toda a região que nós fomos usurpados, e conseguimos provar ontem. Tudo que vim pela frente agora é lucro para o povo de Major Vieira, porque o desastre na administração, direi, já está feito. Se tu ir na garagem da prefeitura hoje, tu vai ver o sucateamento que existe lá dentro. É uma tristeza. Se tu pegar o endividamento do município de Major Vieira, que chegou a ter as suas contas bloqueadas por não pagar o Lar de Jesus, que cuida das crianças abandonadas do município, certo? Chegou a ter as contas bloqueadas pela justiça, entendeu? Então, só isso aí. A situação hoje de Major Vieira é caótica. Tem um prefeito que fala muito, mas cumpre muito pouco. Eu gostaria que ele cumprisse bastante, porque é a minha terra e o pouco que eu tenho está ali. Eu perdi a eleição, absorvi, sabendo que tinha sido usurpado, fui trabalhar no estado de São Paulo, cheguei ontem à noite, certo? Sou gerente de obras, trabalho em Alta Floresta, Mato Grosso, trabalho no estado de Goiás e trabalho no estado de São Paulo, aonde a empresa determina que eu vá fazer o meu trabalho, para pagar minhas contas e sobreviver, certo? É isso que eu estou fazendo e é isso que eu vou fazer amanhã. Voltar para o trabalho e aguardar as decisões que virão aí, certo? Que eu acredito que na semana que vem o juiz da comarca deva tomar uma providência, porque foi cassado o diploma deles e foi zerado os votos deles. Não esqueçam disso. Que o doutor Ivorir, desembargador, juiz federal, o mesmo que deu a liminar provisória para ele assumir como prefeito, na época, ontem cassou essa liminar. Então hoje tem um prefeito em Major Vieira que tem 0 voto. Eu sou o primeiro colocado e o senhor Narciso Wojcikowski é o segundo com 200 e poucos votos. Agora, Orildo, muito possivelmente na próxima semana, se não houver essa liminar do TSE, o prefeito Israel de fato é cassado e você assume a prefeitura. E aí você me disse, inclusive, que pode haver aí uma questão, pelas condenações que você já sofreu em algumas instâncias, pode haver uma possível perda de direitos políticos para frente. Qual que é a garantia dos moradores de Major Vieira tem de que você vai conseguir cumprir esse mandato? A garantia que eu vou cumprir o mandato, só Deus sabe. Né? Só Deus sabe. Porque, primeiro, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Segundo, né, pode acontecer N fatos. Terceiro, os meus adversários são vingativos ao extremo. Ao extremo. Eu nunca vi tanta humilhação, certo? E vou usar aqui a frase do Lula, nunca na história de Major Vieira, em nenhum prefeito de nenhum partido perseguiu tanto as pessoas como o nosso prefeito Israel Kim faz. Todos os dias de seu mandato. Se alguém disser no bar que ele é feio, à noite ele vai na casa da pessoa tirar satisfação. Certo? Né? Então, só Deus sabe o que pode acontecer.